título da mensagem de hoje é: pela fé você pode transbordar. Lucas capítulo 5, versículo 1, está escrito assim, ó: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele, para ouvir a palavra de quem? A palavra de quem? De Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos. Entrou em quantos, gente? Num dos barcos, ok. Dos barcos dos pescadores. E pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinava as multidões. Preste atenção que Jesus, Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Às vezes a gente fica com medo. Quantas pessoas eu ouço dizendo assim: não, quando eu der uma melhorada na minha vida eu vou para a igreja também. Não, porque, sabe, se eu for para a igreja eu vou ter que mudar muita coisa. O verso 3 diz que Jesus entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse quanto? Quanto? Um pouco da praia. Depois ele vai dizer, vai ao mar alto. Mas primeiro ele diz, afasta um pouco. Calma. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Não é de uma vez, até ser dia perfeito. Não é de uma vez. É um pouco, mais um pouco. Tem gente com medo de se entregar a Jesus, por medo do que Ele possa pedir muitas coisas. Que Ele venha mostrar que precisa mudar muita coisa. Calma. A primeira coisa que Ele quer saber é se o teu barco está disponível para Ele. Ele não quer saber se tem muita coisa dentro dele ou pouca coisa, se ele está vazio ou se está cheio. Ele procura barcos disponíveis. Não precisa ser o barco mais bonito. A Bíblia não fala sobre a beleza, estado de conservação, se eram novos ou velhos. Só diz que os donos dos barcos, depois de trabalharem e não conseguirem nada, lavavam as redes para recomeçar. Jesus não tem problema em entrar num barco vazio. O problema é entrar no barco de quem não reconhece que precisa lavar suas redes e recomeçar. Pedro precisava lavar suas redes. E está pronto, preparado para recomeçar. Jesus percebe isso, vê que estão lavando as redes e vai para o barco de Pedro e diz, eu vou entrar no seu barco. Pedro falou, pode entrar. Afasta um pouquinho da margem, porque as multidões querem ouvir a palavra. E eu vou pregar de dentro do seu barco. Um barco vazio, um barco disponível, um barco a serviço de Jesus, a serviço do reino. É isso que importa para Jesus. É que eu e você sejamos esse barco que pode estar vazio, pode não ter um monte de coisa, pode não estar no auge do sucesso. Estou na melhor fase da minha vida. Não estou na melhor fase da minha vida. Talvez a sua oração seja, Jesus, eu estou na pior fase da minha vida. Eu estou no dia mais fracassado da minha história. Eu estou na noite mais frustrante do meu trabalho. Eu estou no fundo do poço. Mas Jesus, se o Senhor decidir entrar, se o Senhor não tiver medo de entrar aqui, para onde o Senhor mandar eu levar o meu barco, eu levo. O problema de Jesus não é o estado do nosso barco, é o quanto o dono do barco tem coragem de obedecer os comandos dele. Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos que um garoto trouxe. E uma multidão de mais de 20.000 pessoas comeram. Ele não tem dificuldade em atender grandes demandas com pouco. O que ele não vai fazer é tomar decisão no seu e no meu lugar. Enquanto a gente não entrega aquele pão, enquanto a gente não entrega aqueles peixes, enquanto a gente não entrega o controle do nosso barco a Ele, enquanto nós falamos, não, imagina, gente, eu fico imaginando,
Jesus entrou no barco de quem mesmo? No barco de quem que Jesus entrou? Vocês estão aqui ou foram arrebatados? No barco de quem que ele entrou? Simão, ou Pedro, que Jesus vai chamá-lo de Pedro. Ok. Pedro era casado? Pelo amor de Deus, gente, vocês leem Bíblia. Pedro era casado? Sim, Jesus curou a sogra dele, gente. Não tem como ter sogra e não ser casado. Olha só. Por que Jesus não entrou no barco da mulher do Pedro? Porque a mulher não saiu para pescar. Irmão, eu fico imaginando a mulher do Pedro. Se ela fosse uma mulher, como a maioria das irmãs aqui, quando Jesus falasse, deixa eu entrar no teu barco. Não, volta amanhã, eu vou dar um trato. Imagina, eu vou receber Jesus no barco do jeito que... Não é misericórdia, nem me fala um negócio desse. O teu sangue tem poder, Jesus. Deixa eu dar um trato nesse barco, amanhã você volta. Jesus não está esperando você dar um trato. Eu dar um trato na minha vida, na sua vida, para Ele entrar. Na verdade, Ele quer saber se a gente tem coragem de abrir para Ele entrar do jeito que está. E obedecer tudo que Ele mandar, quando Ele pisar, na limpeza ou na sujeira, na bagunça ou na organização. O nosso barco vazio, põe para mim o primeiro tópico, não assusta Jesus, assusta o nosso ego, assusta a nossa maneira de convívio entre nós mesmos, entre uns com os outros. Isso, com Jesus não, Ele já sabe a história inteira. Os vazios da nossa vida não assustam nem afastam quem? Jesus de nós. Alguém se afasta, eu falei disso quarta passada e repito, as multidões vieram para ouvir Jesus, mas tinha gente, sempre tem, na praia, na beira da praia onde chegam os pescadores com barcos. Quem já foi em lugar que chegam barcos pesqueiros, fica sempre gente para ir olhar o quê? Os peixes. Olha esse barco, olha o tanto de peixe, ô fulano, vem ver o que esse aqui pegou, olha o tamanho, ô fulano. Irmãos, ao redor de barco de Simão, de Pedro, você acha que tinha alguém? Todo mundo se afasta do barquinho vazio. Porque não tem nada de interessante. Não tem nada para mostrar. Deixa eu mostrar o meu sucesso. Não tem nada para mostrar. Não tem nada nem para compartilhar, não tem. Precisa de ajuda? Não preciso. Não tem peixe para pegar, para tirar do barco. Poxa, eu vim aqui para te ajudar, então deixa eu ajudar o do outro barco, porque o barco dele está cheio. Irmãos, quando a gente está na pior, é que a gente precisa de ajuda. Mas as pessoas querem ajudar quem está na melhor, para ver se sobra alguma coisa. Os nossos barcos vazios não põem nenhum medo em Jesus e nem afastam Ele. Ele só quer saber se a gente vai ouvir o comando, se a gente vai fazer exatamente o que Ele determinar. E aí vem o segundo tópico, pode colocar para mim, por favor. Entregue a Jesus o controle até dos vazios de sua vida. Eu tenho sentido um vazio na minha alma, parece que nada me realiza. Sabe, profissionalmente eu nunca dei certo na vida. A minha vida sentimental sempre foi um fracasso. A minha saúde, o meu ministério, as minhas economias, eu até ganho bem, mas por mais que eu ganhe, pior fica a situação, porque irmãos, tem gente que pode oferecer um curso, arrasta para cima para o devorador, fala, devorador, deixa eu te ensinar, porque eu destruo mais rápido que você. Porque, gente, se eu vivo com 3.000 e estou devendo 300, quando eu for promovido para ganhar 3.500, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Pagar os 300. A pessoa faz a dívida virar 600. Tem gente que é especialista em piorar o que está ruim. Especialista. Tem gente que o problema da pessoa não é o que está faltando, é o que ela faz com o que tem. Não é o que está faltando. É entregar o controle. É abrir mão. É dizer, não vai ser mais do meu jeito. Não vai ser mais do jeito que eu recebi como herança, como legado, que a vida me ensinou, que a família me ensinou, que os colegas de trabalho ensinaram, que os locais onde eu passei, igreja que eu frequentei, seja lá o que for, me ensinou. Vai ser agora do jeito que Jesus quiser.
Jesus está procurando barcos. Não importa se eles estão cheios ou vazios. Importa que eles estejam totalmente disponíveis para Ele. E a gente precisa entregue a Jesus o controle até dos vazios da sua vida. Já falamos aqui e repito, isso não assusta Ele e nem faz Ele se afastar de mim e de você. Todo mundo vai embora quando o dinheiro acaba, quando a beleza muda a sua forma de ser, quando o status já não está em alta, quando um monte de coisas acontece. Ou quando já foram atendidos em suas demandas. Na igreja, por exemplo, tem muita gente que se aproxima enquanto precisa. Conseguiu o que precisava, se afasta. Outros ou outras, isso é no geral, se aproximam enquanto ouvem o que agrada. Quando a direção, a palavra, a instrução conflita, confronta, corrige, exorta, a pessoa se distancia. Irmãos, 22 anos que eu estou vivendo em tempo integral no ministério. É batata. Eu começo a perceber alguém que está se distanciando, eu já sei que essa pessoa não quer seguir a palavra de Deus. 22 anos, acho que eu já aprendi um pouquinho. Porque quem quer, cola. Anda colado. E você vai ver que daqui a pouco a gente vai chegar na bênção de estar colado em quem está colado. Nós vamos chegar lá. Mas nós temos coragem de entregar o controle para Ele? Ou a gente é igual a criança, o Israelzinho chega, quer assistir desenho, o controle é dele, dá briga. Deixa eu assistir o meu desenho. Entrega para Jesus. Pastor, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Enquanto você tem, Ele não faz. Eu volto ao exemplo, não vou ler, só vou citar. Do garoto que oferece 5 pães e 2 peixinhos. Jesus só alimenta uma multidão de 20 mil pessoas e manda recolher os 12 cestos cheios. E a Bíblia não fala mais. Para mim fica subentendido que Jesus falou, chama o garoto e mostra para ele aqui, olha aqui. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Porque aquele menino foi semeador. Gálatas 6 diz que de Deus ninguém zomba, tudo que homem planta ele vai colher. E quem plantou aqueles pães e peixes foi quem? O garoto. O direito da colheita é de quem, biblicamente? É dele. Só que Jesus só faz depois de entregarem a Ele. Enquanto eu e você ficamos resistindo, irmão, sabe qual é o nosso problema? É que a gente inverte o que Tiago falou. Tiago diz, sujeitai-vos a Deus. Está escrito, não importa o que eu estou sentindo, esperneando, está doendo, está escrito, eu vou honrar, eu vou obedecer, é o princípio que eu vou cumprir, é nisso que eu vou me mover. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente tem mais facilidade em resistir a Deus com os nossos argumentos, contra-argumentos, desculpas, justificativas. Não, Deus, é porque isso, Deus, é porque eu preciso explicar. Deus. Nós resistimos a Deus, nos sujeitamos à carne, ao mundo, às emoções, às influências externas, ao momento, ao pecado, ao diabo. E aí quem se afasta é Jesus. Um dia frustrante de trabalho não afastou Jesus de Simão, pelo contrário, aproximou. Porque é nos vazios da nossa vida e da nossa alma que a gente abre mais o coração. Só precisa tomar cuidado para não abrir no lugar, na hora, do jeito errado. Porque a carência está derrubando muita gente. Muitas pessoas, por causa de uma carência emocional, uma carência espiritual, vão se abrindo para qualquer coisa que falam. E vivem, por isso, irmãos, tem tanta gente correndo atrás de a fórmula mágica, fórmula mágica. Carência. Quem está cheio de Deus não está procurando fórmula mágica não. Se Deus tiver alguma coisa diferente para me entregar, Ele sabe onde eu estou na presença dEle, eu estou aos pés dEle, e o que Ele tem para fazer na minha vida vai vir, o que há de vir virá e não tardará, como está escrito. Quantas vezes Deus me alcançou com uma palavra de conhecimento ou de revelação sem eu procurar? A pastora Angélica ano passado estava num congresso de mulheres lá e chegou e recebeu uma palavra de revelação na semana que aconteceria uma situação com o pai dela. Ela não foi procurar, não saiu correndo. Deus usa. Eu não estou falando contra. Ficou claro que eu não estou falando contra? Deus usa. Eu não preciso ficar correndo igual barata tonta. Onde que tem isso? Onde que tem aquilo? Onde que tem aquilo? Eu só preciso me esvaziar diante daquele que pode me encher. E entregar o controle quando Ele der o comando. Entregue a Jesus o controle até dos vazios de sua vida, e Ele usará para a glória dEle, e depois transbordará de volta para
Você. Ele quer mostrar que vale a pena, irmãos, é propósito de Deus mostrar ao homem perdido que vale a pena andar com Ele. Agora, tem alguém disponível para que Ele mostre que vale a pena? Amém? Mas se você cessa, cala o seu testemunho, se fecha, assume de volta o controle e diz: agora eu vou ver do meu jeito, não porque agora me falaram uma coisa, porque agora. Não, Jesus, desde que eu te conheci, o controle é teu. Desde que eu conheci a tua palavra, de vez em quando eu sei que eu tento tomá-lo de volta, ou de vez em sempre, porque tem hora que a nossa carne fala mais alto. Eu estou falando de mim, tem mais alguém aqui? Tem hora que a gente quer fazer mais do nosso jeito. Afloram as nossas qualidades, inclusive. Não, porque eu tenho qualidade, isso aqui eu posso resolver sozinho. Irmãos, é tentando resolver sozinho que a gente faz as maiores burradas da nossa vida. E é colocando nas mãos de Deus. E eu não, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando eu digo colocando na mão de Deus, eu não estou falando para ninguém cruzar os braços e dizer: agora Deus que resolva. Não falei isso não. O que eu estou dizendo é: Deus, antes de eu agir, qual o comando? Deus, antes de eu decidir se compro, se vendo, se sento ou se levanto, o que o Senhor quer que eu faça? E o que o Senhor disser, ainda que doa, em tudo aquilo que eu construí ao longo da vida, as minhas lembranças, as minhas memórias, o meu jeito de ser, o meu temperamento, os meus desejos, a minha personalidade. Se o Senhor disse: imagina, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar no caminho. O Abraão acredita e entrega o controle total da vida dele a Deus. Ou ele nunca vai saber o que é verdadeiramente ter uma experiência de fé. Irmãos, pela fé, não é um tema bonitinho para empolgar, entusiasmar você no mês de julho. É uma visão que Deus nos deu. E assim como Abraão, eu e você podemos nos mover pela fé. Teremos lutas, desafios, teremos momentos que a alma vai gritar, mas pode ter certeza, se nós obedecermos, nós também seremos nomeados por Deus, chamados amigos de Deus, e viveremos experiências extraordinárias na presença dEle e com Ele. Mas entrega o controle. Vai transbordar, vai voltar. O verso 4 diz assim, versículo 4: quando terminou de falar, Jesus lembra que falou para Pedro: afasta o barco um pouco. Afasta o barco quanto, gente? Um pouco. Sentou no barco e ensinou. Terminou de ensinar, o verso 4 diz, quando terminou de falar, disse a Simão, continua falando com Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Porque mais uma vez eu digo, Jesus não fica devendo nada a ninguém. Se Ele te pediu alguma coisa, se Ele pediu uma renúncia, uma entrega, uma obediência, uma postura, uma atitude, não fica com medo do que Ele te pediu. Mas eu posso te falar biblicamente: prepara o coração para aquilo que virá. Porque ninguém entrega algo a Deus e fica na pior. Deus não aplica golpe em ninguém. Pastor, eu fui lá e Deus mandou eu liberar perdão para quem não merecia. Eu fui lá e eu fiz, não adiantou nada. Ei, calma, a história não acabou ainda. Calma. Deixa Ele no controle. Continua indo para os níveis mais profundos da sua vida. Continua indo para os próximos passos da sua vida. Na hora certa, pode ter certeza que aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, e Ele começou quando você entregou o controle, a disposição, a obediência, a confiança a Ele, aquilo que Ele começou a fazer naquele dia, Ele é fiel para completar, para a glória, honra e louvor do nome dEle. O verso 5 diz: Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Eu falei aqui na quarta passada, por que Pedro, Simão está chamando Jesus de mestre? Você está começando a sua experiência com Jesus, porque numa sentada para ouvir Jesus, ali Jesus sentou e começou a pregar no barco, e Pedro está ali observando de camarote. As multidões se apertam, mas para quem ouve e obedece em Jesus, tem um lugar VIP, pertinho dele. Eu quero esse lugar. O Pedro está ali pertinho, ele ouve, ele fala: ele é mestre. Agora eu conheci um mestre mesmo. Só que esse aí não é mais um mestre da lei, esse é um mestre da intimidade.
Esse é o mestre do conhecimento e do poder, porque eles diziam que todo mundo ficava impressionado, porque Jesus não ensinava como os mestres da lei, só conhecimento, mas ele falava como quem tem poder, e não era apenas como quem tem, era tendo todo o poder. Pedro reconheceu. Irmãos, ao ler a Bíblia, ao cultuar e oferecer um culto a Deus e ouvir a palavra dele ser pregada, a gente reconhece que Jesus é o mestre? Porque às vezes a gente está querendo viver as experiências que esses homens viveram, mas não queremos enxergar como eles enxergaram. Não queremos obedecer como eles obedeceram. Imagina, sai da tua terra, para onde? Não sei. Todo mundo quer ser chamado de amigo de Deus, mas quem tem coragem de colocar um filho numa pedra e preparar o cutelo, um machadinho, para sacrificá-lo, porque Deus pediu, pelo amor de Deus, Deus não está pedindo isso para ninguém, tá? Antes que alguém dê um surto. E a Bíblia diz, por que Abraão fez aquilo? Porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Abraão não acreditava que Deus o impediria de matar Isaac. Olha como que isso é seríssimo, leia a Bíblia. Abraão não achava que Deus iria impedi-lo de matar o Isaac. Não era isso que ele achava. O que Abraão acreditava, confiava, cria de todo o coração, era que Deus ia ressuscitar o menino. Por que Deus ia ressuscitar o Isaac? Alguém sabe? Por que Abraão tinha essa confiança? Porque a ideia, o projeto Isaac veio de Deus. Foi Deus que disse: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão vai ser no ventre de Sara. Mas Senhor, teve o Ismael. Ismael não, é com Isaac. E agora Deus vai matar? Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu. Deus tem um projeto. Então essa história não vai acabar num cutelo, num machadinho ali com o menino. Deus, vai ser duro matar o meu filho. Vai ser duro, gente, arrancar sangue do próprio filho. Matá-lo sem ter feito nada, absolutamente nada. Não tem justificativa, tá? Pelo amor de Deus. O pastor falou matar sem ter feito nada. Se tiver feito, não pode, não. Só estou dizendo que não é nem aquela coisa de a explosão do nervoso e deu umas palmadinhas, deu uns tapas. Isaac não fez nada. E Abraão vai ter que matá-lo. Mas ele confia tanto em Deus, que ele diz: Deus, eu vou chorar essa subida inteira. Eu vou chorar depois de ver o meu filho sangrar. Mas eu também vou chorar em ver o meu filho ser ressuscitado pelo Senhor. Irmãos, eu nunca queria estar na pele de Abraão. E tenho certeza que você também não. Mas a gente quer ser chamado de amigo de Deus. A gente quer que Deus mostre tudo como vai ser. E Ele diz: não, só me obedeça. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele diz: filhos, honrem pai e mãe. Maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, honre seu marido como ao Senhor. Pais, não desencorajem seus filhos. Não sufoquem, não matem seus filhos de desânimo. Mas encorajem eles. Líderes ou empregadores, chefes, não explorem quem está debaixo da sua autoridade, porque eles têm um Senhor no céu como você, e é o mesmo Senhor. E tem gente que a vida trava, porque o relacionamento para quem está debaixo da sua autoridade é abusivo, é de exploração, é de desrespeito. Quando aquela pessoa que foi humilhada, que foi xingada, que foi maltratada, que foi injustiçada, que tomou uma rasteira, dobra o joelho para clamar: Deus, que Deus não veja eu e você como causador daquele sofrimento, como causador daquela humilhação, porque Deus vai entrar em defesa. A gente gosta muito de clamar: Deus entra em minha defesa, mas será que tem alguém orando para Deus entrar em defesa e o problema somos nós? Isso é sério. Se você já bateu o martelo dizendo eu não, provavelmente você sim. Porque a Bíblia diz que é o orgulho, a soberba que precede a queda, não é a humildade. A humildade precede a honra. Eu tenho que dizer: Senhor, me ajuda a examinar. Será que eu fiz isso? Será que eu tenho feito isso com alguém? Eu preciso olhar para mim mesmo. Eu preciso examinar o meu jeito. Quando a gente vê Pedro chamando Jesus de mestre, Pedro está reconhecendo: todo o conhecimento, todo o poder está contigo.
Irmãos, que a gente possa orar desse jeito. Jesus, eu sei que todo conhecimento está contigo, então me dá a direção para o próximo passo. Eu sei que todo poder está contigo, então muda esse cenário. Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar isso aqui. Eu sei, eu confio. Irmão, quando a gente reconhece que Ele é o mestre, a gente para de querer fazer do nosso jeito e ouve o que Ele está dizendo. Mestre, trabalhamos duro a noite toda. Não foi uma noite de trabalho preguiçoso ou acomodado. Eles fizeram o melhor que eles podiam, e mesmo assim não teve resultado. Aí ele diz: e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes quando? Novamente. O que você e eu já desistimos? E vem a palavra de Deus e diz: vai novamente. Vai novamente. Insista. Como alguém já disse, insista, persista e não desista. Se Jesus mandou lançar a rede novamente, não, se Jesus mandou, apenas obedeça. Uma palavra que às vezes parece que saiu de moda: obediência, obedecer. Não, eu creio que fé é uma coisa assim mística. Fé começa por uma palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem, nasce, surge pelo ouvir, e ouvir pela palavra. E não é ouvir apenas, porque um monte de gente ouve, mas é o que fazer com o que se ouviu. A fé veio, eu ouvi Deus, e agora eu decido fazer o que Ele mandou, mesmo que eu não entenda como é que vai dar o resultado, como é que vai ser, mas se Ele mandou, eu vou fazer. Será que alguém pode dizer? Diga: se Deus mandou, eu vou fazer. Põe o tópico aí para mim, por favor, que já é o que nós acabamos de falar, em outras palavras. Jesus falou, simplesmente faça o quê? Simplesmente o quê? Obedeça. O nosso problema é que a gente quer contra-argumentar. Gente, é engraçado. A gente quer pregar o evangelho segundo nós mesmos para Jesus. Aí Jesus diz assim: você vai fazer tal coisa por tal pessoa. Não, Jesus, só precisa entender, deixa eu falar uma coisa. Essa pessoa que o senhor está falando, quando eu fiz, quando aconteceu, não. Ô pastor, essa palavra que o senhor está dando aí, eu sei que serve para um monte de gente que teve a vida fácil. A minha vida, deixa eu te contar. Essa pessoa que o senhor está falando que eu tenho que perdoar, essa pessoa que o senhor está falando que eu tenho que amar, essa pessoa que o senhor está falando que eu tenho que estender a mão, sabe? E isso que eu... Não, é que é um pouco diferente. Sabe esse negócio de ser fiel, esse negócio de assumir compromisso, é que o meu dia a dia, a minha rotina, a gente está querendo que Deus se converta ao livro da nossa vida. A gente está querendo convencer Deus que a nossa explicação para um relacionamento errado é justificável. Eu vou ter um relacionamento errado, mas Deus tem que concordar, Deus tem que entender, porque assim, sabe, eu sou humano, eu tenho direito de ser feliz. Alguém que mata por causa de um celular, diz que quer ser feliz, com o dinheiro do celular, usando as drogas que usa e outras coisas mais. Alguém que vive embriagado ou drogado, diz que quer ser feliz. Alguém que mente, engana e vive relacionamentos extraconjugais, diz que quer ser feliz. Alguém que rouba, alguém que briga pelo poder, e no nosso país a guerra está violenta, pelo poder, diz que quer ser feliz. Ei, a felicidade não está em realizar o meu ego, a felicidade está em viver conforme Deus me criou para viver. Esse povo que criei, está escrito em Isaías 43:21, para que me desse louvor. Esse povo que criei para me adorar, esse povo que criei para me servir. A nossa realização é nele. Sabe o vazio da nossa alma? Está faltando deixar Jesus entrar e tomar o controle. Sabe, pastor, agora eu vou fazer as coisas que antes eu fazia, mas parece que eu não tenho mais prazer. Eu não tenho prazer de ler a Bíblia, não tenho prazer de orar, não tenho prazer de cultuar, não tenho prazer de servir. Quando foi que você fechou a porta do teu barco para Jesus? Porque Pedro estava cansado. Mas quando Jesus disse: agora nós vamos para o alto mar, Pedro disse: trabalhamos duro a noite inteira e entendemos de pesca, mas porque é o Senhor que está mandando, é melhor obedecer. Pare de debater, questionar e justificar. Simplesmente obedeça. Moisés obedeceu. Imagina, gente, falei disso algum tempo atrás.
A gente fala das 10 pragas, a gente fala do Moisés desafiando o faraó. Ah, pelo amor de Deus, gente, alguém pensa que era assim, igual a gente vê nos livrinhos, nos desenhos. Vai lá o Moisés, faraó, deixa o povo ir. Não, Moisés, não sei o quê. Então vem piolho, então vem... Aí sai o Moisés, vai embora. Gente, o homem está entrando diante do faraó, está atacando o Egito, coisa que nações não tinham coragem de fazer. Um homem, 2 homens, o Moisés e o Arão, entrava lá e encarava o faraó, atacavam, debaixo da palavra de Deus, o Egito, iam embora, e no outro dia voltavam lá de novo, gente. Você nunca parou para pensar que era perigoso entrar lá diante do faraó? Vou voltar lá, ontem morreu os animais, ontem todo mundo sofreu, e agora eu vou entrar lá e vou dizer para o faraó, e aí faraó? E a gente está reclamando que é muito difícil a gente perdoar. É muito difícil a gente virar a página. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. A gente precisa ler a Bíblia mais de verdade. Ler e falar, isso aqui aconteceu. Peraí, como é que foi? Deixa eu me colocar no lugar desse cara aqui. Vixe. Vou ir lá e dizer para o faraó que os filhos vão morrer. Vai dar ruim isso aí, hein? O negócio é sério. Noé construindo a arca e sendo chamado de louco. Olha o velho gagá. Construía a arca, pregava a palavra. Construía a arca, pregava a palavra. Quem se converteu com a pregação de Noé? Ninguém. Ele conseguiu levar a família dele, e a Bíblia nem diz que a família creu, só diz que entrou na arca. Pode ver que a Bíblia diz que a família entrou na arca com ele, não diz que a família deu crédito e entrou. Os anjos, quando Abraão clamou por Ló e sua família lá em Sodoma e Gomorra, os anjos vêm na porta da casa de Ló. O Ló era um cara que foi mal influenciado pelos seus pastores. Quando os pastores do rebanho do Ló brigam com os pastores do rebanho de Abraão, Ló tinha que falar, meu tio está com a bênção, eu vou ficar perto dele. Eu quero transbordar, eu vou ficar perto de quem ouve Deus, de quem transborda Deus. Não, o Ló começou a achar que ele era alguma coisa, muita coisa. Só que esse Ló tinha palavra lá dentro. E quando os anjos vêm e falam, o que ele faz? Família dele, vamos, ó, pode avisar os rapazes que estão prometidos em casamento suas filhas. Ele manda falar, eles acham que o Ló está louco. Desprezam o que o Ló falou. Eu li essa história do Ló esses dias para Israel. Desprezam, achando que o Ló está louco. Morreram. Quantas pessoas espiritualmente estão morrendo porque estão desprezando uma palavra de Deus? Quantas pessoas estão criando justificativas para dizer, essa palavra não encaixa na minha vida, não encaixa. Ei, abre, escancara hoje o teu barco. Jesus quer entrar e dar a maior pesca da tua vida. Jesus quer mudar a tua história, mudar o teu nome, o que for preciso, mas Ele não fará se eu e você não abrirmos o barco para Ele, não deixarmos Ele à vontade e não obedecermos o comando dEle. Mensagem simples hoje. É o beabá. Obedecer, ouvir, crer. Crer tem mais a ver com obediência do que qualquer coisa mística. Sentir, crer. Não, é isso, então vou fazer. A pessoa crê numa receita de bolo. Que isso, pastor? A pessoa quer fazer um bolo, vai lá no Google. Google, bolo. Quase que eu falo que acho que não pode mais falar o nome, porque está tudo complicado. O bolo tal, pudim tal, receita tal. Aí vai lá e faz. Está escrito lá no Google. Pega a receita, nós chegamos em Ribeirão, fomos na casa da minha tia. E que bonitinho, meu tio pegou e digitou 2 cadernos de receita que a minha tia tinha. Pensa, a mulher cozinhava muito, demais, bem. Ele digitou, encadernou. Esse meu tio era professor de química na USP. A esposa dele, minha tia Lúcia, é fera na cozinha. Ele digitou, encadernou. Na primeira página ele pôs, essa é uma cópia fiel, tal, toda aquela coisa bonitinha. Dedicamos aí fala o nome dos meus primos, Eric, Cristiane e Tiago. As receitas da mamãe, um presente que o papai e a mamãe deixam para vocês e tal. Achei a coisa mais linda. Coisa mais linda. Como minha mãe não tem caderno de receita, né, mãe? Eu não posso digitar. Bom, fez lá. Gente, eu tirei foto de uma receita lá. Falei, pastora, tira a foto aí, linda. Ela tirou foto. Daqui um dia ela vai ter coragem de fazer aquele negócio que ela tirou foto. Ela vai ter fé para obedecer o que está escrito por alguém que ela nem tem tanto relacionamento. E às vezes a gente duvida do comando de Deus. Quem está percebendo a mensagem de hoje? Como a gente é bobo.
A gente tem fé de pegar e procurar no YouTube, especialista em tal coisa, porque eu estou com um problema na minha casa, no carro, não sei aonde. A gente vê aquela pessoa que tem bastante visualizações, que tem bastante aprovação, e a gente tem coragem de fazer o que a pessoa mandou fazer. E não tem coragem de fazer o que o Criador do universo, aquele que nos criou, mandou. Irmão, é hora de voltar ao primeiro amor, é hora de voltar a viver pela fé, andar pela fé, crer pela fé, perdoar pela fé, amar pela fé, ser liberto, curado, próspero, abençoado, restaurado pela fé. E essa fé não é o extraordinário, sobrenatural apenas, é a obediência. Jesus, o Senhor mandou lançar a rede? Vai, então eu vou lançar, vou fazer o que o Senhor mandou. O verso 6 agora. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram o quê? Começaram o quê, gente? Se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro, o quê, família de Cristo? Companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase o quê? Afundaram. Só me responde uma coisa: em quantos barcos Jesus entrou? Quantos? E quantos barcos foram cheios? Transborda pela fé. Ah, não, alguém já entendeu. Ei, pela fé o que eu ouço de Jesus transborda na vida de quem está perto de mim. Pela fé o que eu ouço de Jesus transborda na minha família, no meu colega de trabalho, em quem está ao meu lado. Se a pessoa não quiser se transbordar, ela vai sair fora. Mas se ficar perto de mim, o barco dela vai ser cheio de milagre. Não é peixe, é milagre. O nome daqueles peixes é milagre. Agora a gente tem medo. Ai, pastor, eu vou trabalhar num lugar que só tem ímpio. Opa, pela fé eu vou transbordar, eu vou começar a ganhar um monte deles. Domingo eu trago um, quarta eu trago outro, domingo o outro volta de novo, o outro volta na quarta, e pela fé eu vou transbordar. Gente, eu tenho falado isso. Eu preciso saber onde eu me alimento e onde eu compartilho. Eu preciso me aproximar de Jesus e de quem exala Jesus e de quem transborda Jesus para eu me alimentar. E depois de ser alimentado, eu preciso compartilhar com quem tem menos do que eu. Quem está entendendo? Agora tem gente que só vive com quem tem menos, porque a pessoa quer descer de nível. Onde você acomodou teu barco? Onde o teu barco está amarrado? Tem gente que deixou amarrado o barco na margem, está a vida inteira com o barquinho parado. Hoje Jesus vai encorajar eu e você a pegar esse barco, essas redes lavadas, colocar dentro e entrar, porque tem uma nova pescaria chegando, tem um transbordar chegando aí. Mas a gente primeiro precisa ouvir. Pastor, eu sabia, e eu estou perto daquele pessoal. Não, pera um pouquinho. O outro barco foi abençoado depois que Pedro ouviu Jesus de pertinho. O outro barco foi abençoado depois de Pedro obedecer Jesus no comando absurdo que parecia que Jesus deu. Agora tem gente que nem ouve Jesus de perto, nem obedece Jesus e diz que está perto dos outros para evangelizar. Está nada, você quer viver no pecado que os outros vivem. Pronto, falei. Não é para falar, irmão Carlos. O irmão Carlos falou: pastor, fala tudo. Então eu vou falar. Tem gente, irmão, que é sem vergonhice mesmo. A pessoa quer viver no pecado e ela se aproxima de quem vive no pecado para ela não se sentir constrangida. Irmãos, tem gente que eu chego perto e eu fico envergonhado. Eu vejo a pessoa como que ela cuida disso, daquilo, como que ela é organizada nisso, como que ela é melhor que eu em tantas coisas. Não fico com inveja não, mas eu olho e falo: Deus, eu preciso melhorar, hein? Quem mais? Bacana. Sabe qual é o problema da nossa vida? O problema da nossa vida é quando a gente fala assim: não vou chegar perto dessa pessoa, porque eu quero ficar onde eu domino, onde eu sou o melhor. Se eu sou o teto, eu vou começar a diminuir. Eu preciso de alguém que está mais alto, que viu mais, que conhece mais, que buscou mais do que eu, para eu continuar crescendo. Quem está entendendo? Os outros barcos só foram abençoados porque Pedro se dispôs. Meu barco está disponível para Jesus. Diga comigo: disposição, atenção. Pedro teve que prestar atenção em tudo que Jesus pregava. Para chamar Jesus de mestre, ele prestou atenção na palavra. Diga comigo: obediência e generosidade. Quem transborda tem tudo isso: disposição, atenção, obediência, generosidade. Se não tem, não vai transbordar. Por que Deus vai transbordar na minha vida se eu não vou compartilhar com ninguém? Por que Deus vai me dar palavra se eu não quero pregar, se toda hora eu arrumo um obstáculo para não pregar? Por que Deus vai me dar recurso se eu só penso em mim, em encher o meu bolso e satisfazer o meu ego? Por quê? Não,
Ele vai dar mais. A Bíblia diz: ao que tem mais se dará, mas ao que pensa ter, até o que ele pensa ter será tirado. Ao egoísta, ele perde. Irmãos, o último versículo que eu li foi o 7. Põe o tópico aí para mim, por favor. Olha só, presta atenção, 2 tópicos eu vou ler com vocês. Quem seleciona bem suas o quê? Companhias, recebe o transbordar de coisas boas. Vamos nos colocar agora não no lugar de Pedro, mas no lugar do outro barquinho. Pedro deixou Jesus entrar. Os outros estão olhando. A multidão está ouvindo Jesus. Pedro está lá dentro do barco com Jesus. Eles estão olhando. Jesus diz assim: agora pega essas redes que vocês acabaram de lavar e vamos para o alto mar. Eles estão ouvindo e eles dizem: nós vamos também. Nós vamos também. Se eles não vão, eles não têm o que receber. Tem um monte de gente querendo receber o que a gente está recebendo, mas não vão onde a gente vai. Não se dispõe. Tem gente que na hora de selecionar suas companhias, e a Bíblia diz em Amós 3:3, andarão 2 juntos se não estiverem o quê? De acordo. Tem uma frase hoje, irmãos, redes sociais é bacana para revelar um monte de coisa. E tem uma frase bacana que eu já vi várias vezes na rede social. Eu vou usar só um trocadilho, quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Quem já ouviu isso? Para quem nunca ouviu e não entendeu, quando Ananias chega para falar mal de Diego, na verdade Ananias mostrou mais quem ele é do que quem o Diego é. Quem está entendendo? Eu não gosto de conversa fiada, porque quem conversa fiado comigo também conversa fiado de mim. E pelo amor de Deus, eu e a pastora, por sermos pastores, existe uma diferença entre conversa fiada e trazer uma demanda. Pastores, estamos com uma situação lá, fulano precisa de ajuda. É levar um médico. Doutor, ele disse que mudou a alimentação, mudou nada. Continua se intoxicando, fazendo tudo que não era para fazer. Isso aí não é conversa fiada, não é ser fofoqueiro, X9, dedo duro, nada disso. É amar, é se importar. Agora, começar a falar para todo mundo. Quem entendeu aqui a diferença? Claro. Irmãos, não andam 2 juntos se estiverem de acordo. Quem vive falando dos outros, mas continua perto, é porque quer, é porque é igual, é porque escolheu ser semelhante. Escolhas. Naquele dia, qual barco que a gente vai acompanhar? O barco vazio? O barco que não teve resultado? É um barco vazio? É um barco que não teve resultado, mas é um barco que foi oferecido a Jesus. É um barco que Jesus está dentro dele. É um barco que está obedecendo os comandos de Jesus. É um barco que não negocia princípios. É um barco que lavou suas redes. Irmão, esse é o barco, essa é a embarcação da minha e da sua vida. Que as pessoas chegarem perto de nós possam dizer: está faltando muita coisa aí, mas não está faltando presença de Jesus, não está faltando comunhão com Jesus, não está faltando princípios de Jesus, não está faltando obediência, fé naquilo que Jesus falou. E que nós, ao escolher de que barco a gente vai se aproximar, a gente também olhe com esse olhar. Esse barco foi oferecido a Jesus? Jesus é o capitão agora desse barco, é Ele que está no comando, é Ele que direciona. É o que Maria, mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz na festa de casamento, nas bodas em Caná da Galileia. Quando ela diz: eles não têm mais vinho, Jesus diz: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, eu não estou no controle desse casamento. Maria chama o coordenador da festa e diz: seguinte, façam tudo o que ele mandar. Daqui para frente vocês vão lançar a rede do lado que ele mandar, vocês vão fazer do jeito que ele mandar. Façam tudo que ele mandar, tudo que ele disser. Naquela hora, Jesus dá um comando que transforma a história daquele casamento. Que essa noite o comando que Jesus está dando para mim e para você venha transformar todas as áreas da nossa vida que precisam ser tocadas pelo transbordar de Deus, e que através de nós outras pessoas sejam abençoadas. Próximo tópico, pode colocar já para mim, por favor, e a gente já vai para o final. Presta atenção. Quem você, 2 coisas. A primeira, seleciona bem, recebe o transbordar. Quem seleciona bem, suas companhias. Agora, quem você tem acompanhado na fé, na visão,
em princípios e valores. Irmão, tem gente que só acompanha quem não presta, só segue o mau exemplo. O transbordar bom ou ruim também está ligado a essas o quê? Escolhas, porque transbordar também tem transbordar ruim. Tem ou não tem? Já viram o caso de gente que foi preso porque estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas? Nem estava fazendo a coisa errada, mas estava junto. Foi no pacote. Que tipo de transbordar você quer na sua vida? Você não precisa me falar. Só deixa eu passar 3 dias acompanhando a sua rotina. Eu vou saber que tipo de transbordar você quer na sua vida. Só conversa com mentiroso, você quer viver no engano. Só conversa com malandro, você quer ser malandro. Não, pastor, eu vou levar Jesus para eles. Ok, mas quem dá, para ter o que dá, também precisa o quê? Receber. Então eu não posso só estar nessa ponta. Eu tenho que vir para essa ponta receber e vir para essa outra compartilhar. Está claro até aqui? É transbordar pela fé. Versículo 8. Olha o que diz o verso 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu como? De joelhos. Olha aqui isso aqui. Diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem o quê? Pecador. Pois ele e seus companheiros, não é só ele e seus companheiros ficaram o quê? Espantados. Olha só, ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de quem? Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. Que tipo de aliança, que tipo de sociedade, que tipo de amizade, que tipo de namoro, noivado, casamento, que tipo de parceria eu e você queremos para a vida? Os parceiros, sócios, aliança de Pedro, quando Pedro vai seguir Jesus, eles vão junto. Quando a gente não escolhe bem as nossas alianças, a gente tende a tentar crescer, mas afunda. Tenta subir, mas desce. Faz força e não sai do lugar. Pedro tinha um bom ciclo de relacionamento. Gente que ao ver uma manifestação de Deus reconhecia que era Deus. O que isso me ensina? Gente que está com fome e sede de Deus. Gente que pode ainda não conhecer Jesus. Eles não conheciam Jesus, mas quando tem uma experiência com Jesus, reconhecem que Deus está ali. Quem está entendendo? Que eu e você sejamos inspiração para que outras pessoas reconheçam que Jesus está no barco. A gente precisa encorajar mais pessoas. Põe o próximo tópico para a gente poder orar. Vou mais 2 tópicos só. Quem transborda na presença de Jesus, que foi o que aconteceu com Pedro, contempla e reconhece a glória de quem? De Deus. Pedro cai de joelhos e os outros homens também, dizendo: ausenta-te de mim. Pedro diz: tu és um homem santo, tu és o Senhor e eu sou apenas um pecador, porque eu sei que não tem como pegar tudo isso de peixe desse jeito. O Senhor controla o universo, o Senhor manda os peixes virem. Irmão, a gente está com medo de faltar um recurso, de dar errado isso, aquilo, mas quem está com a gente no barco é aquele que dá ordem para o cardume chegar, para a situação mudar, para o clima, para o que for preciso mudar na nossa vida. Pedro cai de joelhos e reconhece diante de quem ele está. Será que nós já, a essa altura da mensagem, eu vou finalizar, nós já rendemos a nossa alma a Jesus? Ou ainda estamos muito cheios? Essa altura da pesca, Pedro já está de joelhos. Que eu e você estejamos de joelhos diante de Jesus. Que a essa altura da palavra, que o nosso eu tenha ficado para trás, diminuído. Que as nossas desculpas, justificativas e argumentos tenham ficado lá para trás. E o nosso eis-me aqui, eu vou obedecer, tenha tomado lugar de honra. Termino com o versículo 11, põe aí para mim por favor. Aí Jesus vai dar uma promoção, mas para vir a promoção vem um teste. Quem aqui quer crescer na vida? Pare de reclamar de ser testado. Pare de reclamar das provas da vida. Porque não tem aprovação sem prova. A aprovação já é resultado de ter passado na prova. Quem quer ser aprovado, mas não quer ser provado, não sabe o que quer.
Eu quero um nível maior, então eu tenho que ser provado. Sem murmurar, sem chutar tudo, sem largar a mão. Eu tenho que perseverar. E assim que chegaram à praia, o que eles fizeram? Deixaram quanto? Não, eles não levaram igual o Acã, nem uma capazinha babilônica, nem uma rede de recordação. O que eles deixaram? Tudo. E seguiram quem? Jesus. Agora Jesus quer saber quem tem coragem de deixar tudo para trás. Deixar mágoa, deixar rancor, deixar tudo que encheu o teu barco ao longo da vida. Eu sou assim porque a vida me fez assim, eu sou assim porque eu me frustrei, eu sou assim porque eu ajudei demais as pessoas, porque eu estendi a mão demais, porque me feriram e eu deixei me ferirem, mas nunca mais vão me ferir, e eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Agora eu creio que você reconhece como eu reconheço, nós estamos diante de Jesus, a palavra que se fez carne, e diante dele, quando ele diz, larga tudo isso, e começa a me seguir, porque agora você vai ganhar gente, agora você vai ganhar almas. Larga tudo. Deus quer saber quem é como Abraão, pronto a se desprender do filho. Não é abandonar. Isaac não foi abandonado. Abraão foi obedecer a Deus. Ele estava ali juntinho do Isaac, até na hora do sacrifício. Ele podia ter dito, vou mandar outro fazer isso aqui, porque eu não tenho coragem nem de olhar para o menino. Ele estava lá. Deus quer saber quem tem coragem de largar companhia de pesca, a empresa, e dizer, Jesus, a minha empresa agora é a tua palavra. Eu vou fazer o que o Senhor, pelo amor de Deus, mano, não vai aparecer amanhã aqui dizendo, pastor, larguei emprego, larguei tudo, agora estou aqui. O Senhor vai me sustentar, vou nada. Nós estamos falando de comandos específicos. O que Jesus tem mandado eu e você abrirmos mão? O que Ele mandar abrir mão, pode ficar tranquilo, que não vai te faltar. Põe o último tópico para a gente poder orar. Quem realmente se enche da palavra de Jesus, não se prende ao transbordar. O transbordar chegou. No dia que eles tiveram a pesca mais incrível da vida dele, Jesus mandou abrir mão. No dia que alguém diz assim, tá bom, reconhecer, está certo. Fala, não, está tudo bem. Não, peraí. Se a pessoa nunca reconhece que eu estou certo, agora que eu reconheceu, eu vou ter que abrir mão. Vai. Cristianismo é isso. Jesus me colocou lá em cima. Lembra dos 24 anciãos? O que eles fazem diante do Cordeiro? Se prostram, pegam as suas coroas e põem aos pés dele, dizendo, santo, 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 só tu és santo, digno de receber. Deus quer coroar. Apocalipse 5:10 diz que Ele nos fez reis sacerdotes para reinarmos sobre a terra, mas Ele quer que reine com Ele aqueles que têm coragem de tirar a sua coroa e dizer, a honra é tua, a glória é tua, eu me rendo de verdade. Quem realmente se enche da palavra de Jesus não se prende ao transbordar, não é apegado, mas continua seguindo cada comando de Jesus para viver algo ainda maior. Pedro se tornou um grande discípulo de Jesus. Eu e você também estamos sendo chamados para ser uma bênção nas mãos de Jesus. Quem crê diz amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele. Se coloque de pé para a gente poder orar. Deus falou com alguém hoje aqui?